Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana, e hoje nós vamos dar continuidade à aulinha que a gente começou semana passada, que ela estava falando sobre separação de mistura, né? Quem não assistiu a aulinha, vai lá no link de semana passada e assiste a aula, que ela é bem importante, tá? Aí o que a tia vai fazer com vocês aqui hoje? Nós vamos corrigir. Vamos corrigir alguns exercícios aqui, tá? E como vocês podem ver, já começamos o nosso livro aqui com um exercíciozinho, né? Deixa eu pegar o livro aqui que a tela tá meio ruim de ver. A gente já começa com um exercíciozinho na página 5, tá? Aí ele fala assim, ó, anteriormente você estudou que a dissolução de uma pequena porção de sal de cozinha na água produz uma mistura homogênea incolor. A olho nu, essa mistura é igual a um sistema constituído exclusivamente de água pura. Quando a gente olha o sal dissolvido na água, parece que tem água pura, né? Que método você utilizaria para diferenciá-los? Utilize as linhas abaixo para escrever sua hipótese. Atenção! Os cientistas jamais tentariam identificar uma substância experimentando seu sabor ou sentindo seu cheiro. Então, olha só. Aqui, na nossa imagem, a gente tem um copo que está com água e sal e um copo que está só com água. Que método a gente poderia utilizar para identificar? Lembrando que um cientista jamais provaria ou cheiraria, tá? A gente não pode provar. Vou provar, professora, porque eu provando eu vou saber quem está com água com sal. Mas e se fosse uma substância muito perigosa? Então, um cientista que mata, né, tóxica, então um cientista jamais provaria, tá? Então, olha só. Possíveis identificações, né? A gente poderia ficar tentando observar o aspecto da água, né, dos dois copos, para ver se alguma das duas está um pouquinho mais embaçadinha, né, para ver, mais turva. A gente poderia colocar alguma coisa dentro, tá? Porque a água é um objeto sólido que afundaria mais na água pura do que na água com sal, tá? Se eu colocasse, por exemplo, um objetozinho, uma bolinha, na água com sal, na água pura afunda mais do que na água com sal, tá? Na água com sal boia mais. Ou até mesmo colocando mais sal. Se a gente adicionasse mais sal no copo, né? O que já estava com sal ia começar a acumular sal no fundo, porque é pouca água para muito sal. Se a gente fosse adicionando mais sal, ia começar a acumular sal no fundo, tá? Então aí seriam 3 situações que a gente poderia utilizar para descobrir qual dos dois estava com sal e qual estava só com água. Agora, galerinha, a gente vai aqui para esse Agora é com você na página 6, tá? A gente vai fazer a correção desse Agora é com você na página 6 e 7. Vamos lá. Número 1. Assinale a seguir afirmações sobre as características da matéria. Marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Quando o fornecimento de calor provoca a mudança da água do estado líquido para o estado gasoso, diz-se que ocorreu ebulição. É verdadeiro, tá? Quando é do estado líquido para o estado gasoso, acontece o que a gente chama de ebulição. Letra B. Assim como as substâncias, a maioria das misturas apresentam temperatura constante durante os processos de mudança de estado físico. Olha só, gente, imagina que eu tenho água e álcool misturado. A água ela começa a evaporar a 100 graus Celsius. O álcool ele tem uma outra temperatura para começar a evaporar. Então, não é constante. Se eu tenho substâncias misturadas, cada uma tem o seu tempo para começar a evaporar. Então, eu não posso dizer que uma mistura vai ter ponto aí, uma evaporação constante. Ela tem uma variação que a gente fala. Constante seria se fosse uma substância pura. A água sozinha, ela evapora
no mesmo tempo, é constante. Mas nas misturas, nada é constante. Cada uma tem o seu tempo para evaporar, cada um tem seu tempo para derreter, se estiver acontecendo uma fusão, né? Que é a passagem do estado sólido de volta para o líquido, ou se estiver acontecendo uma ebulição, uma vaporização, né? Que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Tá? Então, nas misturas, nada é constante. Essa é falsa. Letra C. Além da temperatura, nas mudanças de estado físico, a densidade é outro fator que permite diferenciar misturas de substâncias puras. Verdade. Tá? A densidade também permite. A gente viu ali no exemplo anterior do copo. Se eu boto uma bolinha na água com sal ou na água pura, a profundidade que a bolinha vai alcançar é diferente, tá? Por causa da densidade. Letra D. O ponto de fusão, ou seja, o ponto exato que uma substância sólida começa a derreter, ou seja, aqui está da água, tá? O ponto exato que um gelo começa a virar líquido, que isso é fusão, né? Passagem do sólido para o líquido, é 0 graus Celsius, tá? E o ponto exato que a água começa a fazer a passagem do estado líquido para o gasoso, quando a gente ferve a água, é 100 graus Celsius. Então aqui está falando assim, ó, que a gente chama de ponto de ebulição, tá? Que é o ponto exato que começam a criar as bolhas. Chega a 100 graus Celsius, a água evapora. Passa do estado líquido para o estado gasoso. Quando a gente fala de ponto de fusão, é quando a água passa do estado sólido, que ela é gelo, para o estado líquido de volta. E isso acontece em 0 graus Celsius. Tá? Aqui está assim, o ponto de fusão da água é 100 graus Celsius. Opa, tá errado. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tá? O de fusão é 0 graus Celsius. O que significa dizer que essa temperatura ocorre o processo de transformação desse material do estado sólido para o gasoso. Tudo mentira, tá? É do estado sólido para o líquido também. Então essa tá toda falsa, tá? Agora vamos lá para a bolinha da número 1. Tá aqui, ó. Aqui em cima na página 7. Agora corrija as falsas. A gente viu que a letra B é falsa e a letra D é falsa, né? A letra B ela diz o seguinte: assim como as substâncias, a maioria das misturas apresenta temperatura constante durante os processos de mudança de estado físico. Mentira, tá, gente? A gente pode corrigir assim, ó. Diferentemente das substâncias, a maioria das misturas não apresenta temperatura constante durante os processos de mudança de estado físico. A temperatura não é constante, ou seja, ela tem variações, porque eu tenho substâncias diferentes misturadas. E a D também está errado, né? A D ela me disse assim, o ponto de fusão da água é 100 graus Celsius. A gente pode mudar para o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O que significa dizer que essa temperatura ocorre o processo de transformação desse material do estado sólido para o líquido. Trocar aí o sólido, o gasoso que ele colocou aqui, por líquido. E também trocar os 100 graus Celsius por 0 graus Celsius. Tá? E a gente corrige a frase toda. Número 2. Um técnico de laboratório encontrou um frasco com o rótulo danificado na estante de produtos químicos. A sua única certeza era de que os conteúdos do frasco poderiam ser álcool anidro, tá? Que é um álcool purinho, sem adição de água, ou álcool hidratado, que é com adição de água, né? Em razão da prateleira em que foi encontrado. Considerando que os possíveis líquidos são inflamáveis, pegam fogo, né? E que a densidade do álcool anidro é 0,8 gramas por ml, explique como o técnico faria para identificar o conteúdo do frasco apenas com esses dados. Olha só o que ele poderia fazer. Levando em conta que o técnico sabe apenas a densidade do álcool anidro, o puro, né, o que não está misturado com água, ele poderia avaliar o líquido presente no frasco encontrado para descobrir sua densidade. Caso essa fosse igual a 0,8 gramas por ml, o líquido seria igual ao álcool anidro, o álcool puro. Caso fosse diferente de 0,8 gramas por ml, seria o álcool hidratado. Tá? Então, já que ele tem aí que o exercício me dá a densidade do álcool anidro, era só ele testar a densidade dos álcools. Tá?
Foi isso que ele deveria fazer. Número 3. Durante uma aula de ciências, o professor solicitou aos alunos que separassem os materiais disponíveis em sua mesa de acordo com a temperatura, constante ou variável. Lembrando que temperaturas constantes servem para substâncias puras, variáveis servem para misturas, né? No qual ocorre a mudança de estado físico. Um dos alunos apresentou o seguinte resultado: temperatura constante, bicarbonato de sódio, leite e barra de alumínio. Temperatura variável, vinagre, tubo de cobre, estátua de cobre e perfume. É o que está aqui nesse quadrinho. Após analisar a tabela, o professor verificou que a classificação proposta não estava completamente correta. Identifique o que precisaria ser alterado para corrigir a classificação. Olha só, gente. No lado de temperatura constante, a gente só pode botar substâncias puras. E no lado de temperatura variável, a gente coloca as misturas, tá? Lembrando, olha só, que o leite, ele parece ser uma substância pura, mas ele não é. Então, o leite tem que passar lá para a temperatura variável, né? A barra de alumínio, ela é uma substância pura, só alumínio. Ela está certa ali no lado de temperatura constante. O bicarbonato de sódio, por sua vez, ele está certo. Tá? O leite teria que ir para a substância variável e o tubo de cobre ele teria que ir lá para o lado da substância pura, porque só tem cobre nele. Tá? Então, do lado do variável ficariam só as misturas. Vinagre é uma mistura, estátua de bronze é uma mistura, perfume é uma mistura, né? E leite é uma mistura. Já o tubo de cobre é uma substância pura, só cobre. Então, teria que trocar o leite pelo tubo de cobre, tá? Para poder ficar certinho aí quem seria temperatura constante e quem seria temperatura variável. A tia vai parar por aqui hoje, tá? Pra gente não ficar com vídeos muito cansativos, muito longos. Só que a tia vai gravar um próximo vídeo falando sobre as mudanças de estado físico, tá bom? Então, ó, gente, ó, beijinho pra vocês. Semana que vem a gente continua o capítulo. Assistam um vídeo de mudança de estado físico, tá? Beijão.